Graça e paz, irmão. Deus abençoe os irmãos ricamente em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos lá. Passando para contar uma experiência sobrenatural com o Senhor. A nossa base é a Bíblia, a palavra do Senhor. Amém? Jesus é que salva, é Ele que veio em carne, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus o Pai. Amém? Vamos lá. Lembrando, irmãos, que a Bíblia fala sobre experiência sobrenatural com o Senhor. Amém? Uma das coisas que me ajudou a minha conversão foi justamente as coisas sobrenaturais da parte do Senhor. E o sobrenatural representa tudo aquilo que foge da esfera natural. Ou seja, o sobrenatural está acima do natural. E lembrando que o sobrenatural tem a ver com o reino das trevas e também tem a ver com o reino de Deus. Amém? Um é o reino das trevas e o outro é o reino de Deus. O sobrenatural pode estar ligado ao reino das trevas, o sobrenatural pode estar ligado ao reino de Deus. Amém? E lembrando que existe o terceiro reino, que é o reino dos homens. Amém? E dentro da esfera sobrenatural existe também dimensões. Amém? Mas é um outro assunto a ser falado. Amém? Então vamos lá. Contando, irmão, da experiência que eu tive com Deus, olha que interessante. A maioria dos lugares que eu vou mudar, que eu mudo, geralmente tem alguém que é ocultista, é da bruxaria, é da macumbaria. Parece uma coisa, eu mudo para um lugar, meu vizinho é macumbeiro, eu mudo para um lugar, minha vizinha é macumbeira, pessoas ligadas a isso. Amém? E lembrando, irmão, não tem uma casa própria. E também, isso para mim até então, não é uma coisa que tem ocupado meu coração, não. Estou bem tranquilo em relação a isso. Amém? A Bíblia vai dizer que o próprio apóstolo Paulo, irmãos, ele passou por muita escassez, mas também passou por bonança, passou por humilhação, mas também passou por momentos de honra. Então, servo de Deus, quando alguém disser para você, a pessoa serve a Deus, ela não pode passar por escassez, a pessoa não pode passar por privações, pelo contrário, irmãos. A Bíblia vai dizer que no mundo tereis aflições. Por outro lado também, a Bíblia também fala de honras. Amém? Aquele que planta vai colher. Tem momentos que o ser humano, o cristão, ele passa por desertos, passa por situações difíceis. Então não julga um servo de Deus porque ele está no deserto, porque ele está passando por um momento de escassez, por dificuldades. Isso não define o ser humano. Amém? Isso não define a sua riqueza espiritual. A riqueza espiritual de alguém está definido pela fé da pessoa, pelos frutos que a pessoa tem com Deus, com Jesus. Amém? Por outro lado também, bem certo que há outros momentos da vida cristã que Deus honra, que Deus sim, Ele pode conceder àquela pessoa vida e prosperidade, como diz lá em Provérbios, que uma das mãos é vida e a outra mão é prosperidade. É riqueza, né? Na verdade. Então, Deus sim pode conceder ao homem prosperidade, desde que esse homem não venha se perverter por meio das riquezas. Mas o ser humano, um cristão genuíno, não é definido pelos bens que ele tem, mas sim definido pela aliança que ele tem com Jesus. Amém? Então vamos lá, irmãos. Contando a experiência que eu tive com Deus, eu mudei, né? Estou aqui no Rio de Janeiro. E aí, nessa casa que eu aluguei, né? Que eu e minha esposa morando, na primeira semana que ela mudou para cá, irmão, um peso, uma presença de demônios pesada no ambiente. E eu ali meio estranhando aquilo, e assim que eu senti aquele peso, materializou na minha frente um demônio. Só que eu senti a presença dele, eu não vi com os olhos, eu senti. E logo em seguida a minha vizinha ligou o som altaço, aquele som bem alto, irmão, de incomodar, que a pessoa não consegue nem dormir. E ali então já associei uma coisa com a outra. Falei, minha vizinha ligou o som e eu senti a presença do demônio aqui. Então uma coisa tem a ver com a outra. E ali então comecei a ficar meio com o pé atrás com ela, eu não sabia que ela mexia com feitiçaria. Aí, passados os dias, eu tive um sonho com ela, acendendo velas, fazendo rituais contra nós. E ali então já fiquei de antena em pé e entendi que ela mexe com porcaria. Beleza, irmão, só que Deus nos guarda, nos protege. Mas veio aquela influência maligna no ambiente, muitas das vezes, né? Tinha que repreender, tinha que orar, mas Deus sempre tem dado graça e livramento e proteção. Amém? Embora sem a proteção do Altíssimo, nada nós podemos fazer, nada nós podemos vencer. Mas vamos lá, partindo para a parte que importa. Amém? Lembrando, irmãos, compartilhe esse vídeo. Amém? Compartilhe no WhatsApp, compartilhe entre famílias, porque vai propagar as experiências, o poder de Deus. Então vamos lá, irmãos. E nessa casa que eu mudei, teve um certo dia, eu quis fazer um ato profético. E como eu estava sem óleo ungido dentro de casa, eu peguei uma água e comecei a orar naquela água, consagrei aquela água, comecei a falar, Deus, mais ou menos por essas palavras, Deus,
eu consagro essa água no nome de Jesus, Pai, que no momento que eu jogar essa água na porta de casa, naquele corredor, Pai, que venha varrer todo espírito de bruxaria, todo espírito maligno, toda maldição, todo mal, toda ação maligna, venha ser anulada, Pai, pelo Teu poder. Isso é uma água, mas quando eu jogar aquela água lá, Pai, assim como a água, Pai, aqui, Senhor, ela limpa o ambiente, assim também no mundo espiritual, que essa água venha representar o Teu poder, a ação do Teu Espírito, limpando todo o ambiente, limpando toda a atuação maligna, toda a maldição, toda a bruxaria. E ali então, irmãos, eu comecei a orar no sentido que o poder de Deus fosse varrer todo o mal daquele ambiente. Amém? E ali então, irmãos, eu peguei e fui para trabalhar, fechar a porta de casa. Assim que eu fechar a porta de casa, eu joguei uma água, Pai. Pai não, né? Joguei uma água assim no chão, amém? Do corredor, entre a porta e entre o chão. E quando eu joguei aquela água, irmãos, de imediato, irmãos, não é minutos depois, naquele mesmo momento que eu joguei a água, irmãos, a lâmpada começou a piscar dentro de casa. E não só isso, o ar-condicionado da mulher que mexe com bruxaria deu estralo. Ali então eu falei, poxa, já teve uma ação sobrenatural ali, ó. Já teve algo acontecendo no mundo espiritual. Eu joguei a água no chão, a lâmpada começou a piscar e o ar-condicionado da mulher estralou. Ali então eu falei, Deus já quebrou algum mal ali. Teve uma batalha espiritual naquele momento. E ali então, irmãos, eu fui para casa. Na verdade, eu fui trabalhar. Estou indo embora. Quando eu volto, a minha esposa fala, Bruno, você viu que assim que você orou lá fora, lá, que você jogou a água no chão, a lâmpada começou a piscar aqui dentro de casa? Eu falei, não foi só isso não, Laís. Também o ar-condicionado daquela mulher lá começou a estralar. Então, irmãos, olha para você ver. Eu orei, amém, consagrei aquela água no nome de Jesus, pelo poder do Altíssimo de Jesus, amém, não é a água em si, mas sim aquela água, ela foi potencializada no mundo espiritual, amém, o poder de Deus veio intervir quando eu joguei aquela água, amém, porque aquilo é um ato de fé, é um ato de consagração, amém, joguei a água. E ali então Deus de alguma certa forma limpou aquele ambiente do mundo espiritual. Se tinha demônios, o demônio foi varrido. Se tinha algum encantamento, alguma coisa foi quebrado naquele momento. Foi desligado. Se tinha portal de demônio, tinha alguma coisa, foi desligado. Amém? Então, a gente vê, irmãos, que muitas das vezes a nossa fé, você tem que ter um objetivo na sua fé. A sua fé é Jesus. Mas muitas vezes, irmãos, quando você liga algo na terra, é ligado no céu. Principalmente quando você tem fé. Então, Deus, por meio daquela oração, por meio daquela água lá, né? Por meio daquela consagração que eu fiz, Deus, ele quebrou uma ação maligna. E eu vi os estralos. Pastor Bruno, mas então quer dizer toda vez que a lâmpada piscar, que tiver uma quebra de energia em casa, quer dizer que é demônio? Não, irmãos, pelo amor de Deus, amém? Foi naquele caso, amém? E eu tive outras experiências relacionadas a isso também, com a energia cair, no momento da oração, no momento de alguma intervenção sobrenatural. Eu vou contar isso em outro momento também, amém? Dá seu like, irmãos, inscreva no canal e compartilhe o vídeo, irmão. Você compartilhando, você também vai de alguma certa forma contribuir para o reino de Deus, amém? Deus abençoe os irmãos, fica na paz.